Cumprimenta mais a igreja na paz do Senhor Jesus, cumprimenta todos na paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo no canal da Igreja Pentecostal Jesus Cristo, único pastor, a qual nós começamos uma série de estudos no canal, e agora nós estamos começando uma série de estudos falando sobre a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a qual nós temos que nos manter vigilantes e nos preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. A última série, o último estudo que nós começamos aqui foi sobre Isaías 53. A primeira vinda do Messias, a primeira vinda do Senhor Jesus. Então, ele veio como servo, e ele vai vir como rei na sua segunda vinda no nome do Senhor Jesus. A primeira vinda se cumpriu em Isaías 53, a qual a palavra de Deus nos fala que ele se entregou sobre nós com um preço aí para as nossas vidas e automaticamente, quando ele pagou esse preço na nossa vida, Aranta Labacelli nos salvou através da cruz de Cristo. Então, eu estou colocando aqui, nesse momento, o slide, agora nós vamos estudar sobre o efeito da cruz de Cristo. Não vamos estudar o efeito. O que aconteceu após a cruz de Cristo? Isaías 53 fala sobre a sua vinda. Isaías 53 fala tudo sobre o que aconteceu, sobre a volta do Senhor Jesus e que se cumpriu. Hoje, nós vamos aprofundar sobre o que aconteceu depois da cruz. O que houve depois da cruz? Pois que nós vamos entrar em Mateus 24, 25, mas a gente tem que entender o que aconteceu após a cruz, a ressurreição de Cristo e quando Cristo voltou aos céus, quando Cristo retornou, com Aranta Lavassura e Anta Lavacéia, laço decanta, quando Cristo retornou às nuvens. Nós temos que olhar isso porque, amada igreja, nós vamos passar a entender Mateus 24 e 25, para depois a gente entender o livro de Apocalipse. E também nós vamos estudar sobre o livro de Apocalipse, o que é os selos, o que é as taças, como nós estudamos o livro de Apocalipse, como nós entendemos que o juízo é para a igreja, o juízo é para a humanidade, embora que a palavra de Deus nos fale que o juízo sempre começa da graça do Senhor, sempre começa no meio do povo de Deus. O juízo sempre começa, e isso nos demonstra no livro de Amós. Deus fala, através de Amós, sobre isso, que o juízo começa sobre a casa dele. E quando Deus fala do juízo lá no livro de Amós, ele fala que ele vai ser juízo das nações. E o povo glorifica, exalta o Senhor, por causa que o Senhor está falando que vai fazer juízo em cada uma nação que perseguiu Israel. Mas a palavra de Deus nos fala que antes dele fazer essas coisas, ele também fazeria juízo primeiro em Israel. Então, o juízo sempre começa na casa do Senhor. Então, automaticamente, nós vamos estudar para a gente entender o que é a cruz, o que o efeito da cruz houve na humanidade, na face da terra. Então, nós vamos conhecer isso, para que a gente venha até em Mateus 24. Nós viemos aprofundar em Mateus 24 e 25, sobre as parábolas, entender as parábolas, os ensinamentos ali repassados. Então, nós vamos ler o que está escrito aí em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração nesse momento e vamos pedir que Deus venha falar conosco nesse instante, dentro da palavra dele, dentro do ensinamento dele. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha abençoando as nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor venha honrando. Deus, que o Senhor venha falando grandiosamente conosco, ó Pai, dentro da tua palavra e dentro do teu ensinamento. Deus, que o Senhor venha abrindo na nossa mente o nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, assim nós agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, quando nós aprofundamos no momento dessa palavra e começamos a caminhar dentro da palavra de Hebreus, nós vamos ver escrito dessa forma. Havendo Deus anticamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nós falou
últimos dias pelo Filho. O que significa isso? O que significa esse versículo? E nós vamos ver o que esse versículo ele significa, o que ele quer falar conosco. Mas antes disso, vamos passar rapidamente uma introdução sobre o livro de Hebreus, em nome do Senhor Jesus. Uma introdução bem rápida. Por causa que o livro de Hebreus, alguns teólogos falam que foi Paulo Aratalabassuriantalabassei que escreveu. E outros teólogos falam que foi algum judeu que se converteu ao cristianismo, que se converteu a Jesus, e que ele começou a analisar o livro de Levíticos, das leis das cerimônias, o que aconteceu na cruz. O que aconteceu naquele sacrifício. O livro de Hebreus, ele retrata sobre o que aconteceu na cruz e após a cruz. Então, quando você começa a estudar o livro de Hebreus, você vai ver a figura de Cristo todo o tempo, a Aratalabaceia, no sacrifício, no templo, a cada sacrifício que era apresentado, o significado daquele sacrifício, aquele atributo daquele sacrifício em Cristo. Quando nós olhamos na palavra de Deus, dentro do livro, nós vamos ver que todo o livro, desde o início ao final, a pessoa centrada naquele livro é o quem? É o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a sua autoridade, o seu reinado, ele, Arantalabacé, sendo coroado, cumprindo-se todas as profecias que havia nos profetas, nas leis de Moisés, ditas ali, cumprido em Cristo Jesus. Então, nós vamos ver isso. Então, aqui dá para entender, aqui quando nós aprofundamos aqui, em uma das coisas que muitas vezes, muitos cristãos usam, muitas pessoas falam, muitos protestantes, que há pessoas que gostam da reforma protestante, falam que Deus, o Velho Testamento se passou e não precisa se cumprir. A área ela vai ser cumprida as coisas do Velho Testamento, o que se passou? Aí a gente vê o livro de Hebreus, que nos esclarece, ele nos esclarece o que foi abolido, o que foi retirado, o sacrifício de animais. Então, quando nós lemos o livro de Hebreus, nós identificamos aquela obra que Jesus fez de redenção e de purificação da humanidade. Então, nos vídeos anteriores, você vai entender isso melhor, que é o livro, que é a série que foi lançado anterior, que essa fala da vinda do Senhor Jesus, e a série anterior é Escolhido por Deus, Rejeitado a humanidade, em cima de Isaías 53. Então, quando nós olhamos aqui o livro de Hebreus, nós compreendemos que o que foi retirado de lá, foi o que foi retirado? Arantalabacei, o sacrifício de animais. Nada mais, nada menos. Portanto, em Mateus nos fala ali que Jesus ele não veio a punir a lei, refocar a lei e os profetas. Ele veio fazer cumprir nele. Então, o que é cumprir? A gente seguir as leis, sim. As leis que está escrito dentro da Bíblia, seguir. Que leis são essas? Os 10 mandamentos. Você vai seguir os 10 mandamentos. Você vai seguir o que aquela instituição te ensina dentro da palavra de Deus. Se você está congregando, que seja um ministério que fala da palavra do Senhor, que seja um ministério que ensina a palavra do Senhor, e que seja um ministério que ensina o verdadeiro evangelho. Então, você vai seguir as diretrizes dentro da palavra do Senhor. É lógico que você vai consultar, é lógico que você vai estudar a palavra, não vai deixar de ser enganado, por causa, a palavra de Deus nos fala que os meus filhos são levados a cativo por falta de sabedoria. Então, é necessário que você aprenda a palavra do Senhor, é necessário que você aprenda as escrituras, e que você segue as escrituras. É necessário que você aprenda também sobre a história do ministério que você congrega, como ele nasceu, que forma que ele foi trabalhado, porque isso é necessário que você aprenda isso. As pessoas entram dentro da igreja, de um ministério, e não procuram aprender o que aquele ministério fala, ensina, e nós temos que aprender sobre isso. Então, a mesma forma são as escrituras, nós temos que aprender, e nós temos que ver e aprender
que todo o cumprimento da profecia, desde Moisés até a vinda de Senhor Jesus ali, foi se cumprido ali, até os profetas, até o João Batista, que é o último profeta que o Senhor nos fala. Uns falam que é o profeta, outros falam que é o anjo do Senhor, como está escrito no livro de Malaquias, mas se cumpriu em Jesus, toda a revelação. E a palavra de Deus nos fala que nós temos que continuar levando a palavra, o evangelho, os ensinamentos. E a única coisa que a gente tem que pregar é que hoje você não precisa sacrificar um animal. Hoje foi pago um preço, um sangue precioso, muito mais valoroso que um sangue de um animal. Então a gente vê isso escrito. Então a gente vê que o livro de Hebreus é focado sobre o efeito da cruz. Ele é focado no efeito da cruz. Ele é focado, ele nos responde todas as nossas dúvidas. Mas, vamos continuar aprofundando no nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar relembrando aqui o versículo no nome do Senhor Jesus. Agora, a palavra de Deus nos fala que, havendo Deus antigamente falado pelos pais, pelos profetas, e nos últimos dias ele falou pelo Filho. Então, que profetas são esses que ele falou? Que revelação que ele trouxe através dos profetas, através dos profetas, através do povo que o Senhor escolheu? Primeiramente, Deus, ele comunica com o seu povo. Deus sempre comunicou com a humanidade. A sua revelação foi progressiva, por longo da história, e Deus nunca deixou seu povo sem direção. Deus nunca deixou seu povo sem direção. Todos os momentos, todas as épocas, todos os séculos, Deus sempre falou com o seu povo, usando José como sonho, Daniel, quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, as visões que Isaías teve, as visões que Ezequiel teve, o momento, a voz, a face a face que Deus falava com Moisés, face a face que Deus falava com Samuel, as ações que aconteceu e os símbolos, Arantalabacé, que Deus usou para Jeremias e Oséias, Arantalabacé, Deus, todo tempo, ele sempre falou da sua obra redentora. Se você estudar cada profeta desse, você vai encontrar o atributo de Cristo, a cada história, a cada profecia, a cada gesto deles. Você vai ver o atributo de Cristo ali, e a revelação da primeira vinda de Cristo, a revelação da primeira vinda e a revelação da segunda vinda de Cristo. Desde o início da história, Deus sempre anunciou, através da vida desses homens que nós estamos aqui vendo, revelando todo o tempo a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. A Arantalabasura, então, todo o tempo, Deus usou a Arantalabacéia para falar com a humanidade e para falar com Israel. Os pais, os antepassados de Israel, os profetas, os portas-voz de Deus, instrumento da revelação de Deus, e toda a história do Antigo Testamento é parte desse processo. Então, quando você estuda de Gênesis a Malaquias, você vai encontrar toda a revelação, e Deus sempre falou, todo o tempo, Deus sempre falou na antiga aliança, revelando a nova aliança. Deus sempre falou com o seu povo, Deus sempre falou através dos profetas, através do libertador, através de homens que passaram na Bíblia, homens que escreveram esses livros, demonstrando todos os tempos que Deus sempre falou com o seu povo, e Deus sempre foi caminhando com o seu povo na face dessa terra. Sempre foi Arantalabacé o instrumento dessa terra. Então, quando Deus fala assim, fala que ele fala nos últimos dias com o Filho, aqui já vem um propósito maior, aqui vem algo maior nas nossas vidas, que a palavra está nos referindo a algo que está acontecendo. Quando Deus falou vamos falar de Moisés a Malaquias, quando Deus falou nesse período, aqui não era a semana dos últimos dias, não era a semana dos últimos dias. Aqui estava falando de uma
volta, uma vinda do Messias como servo sofredor. Então, aqui está falando de Jesus como servo. Aqui está falando de Jesus, aquele que veio para Aranta Labacê para fazer um papel alto aqui. Um papel tremendo aqui, a qual nós vamos aprender. Quando Jesus passa para a cruz de Cristo, a qual ele passou para a cruz de Cristo, cumpriu-se nele a vontade de Deus que está descrita em Isaías 53, que fala que ele levou sobre si as nossas iniquidades, nossas transgressões e as nossas enfermidades. Naquele momento que Jesus recebeu aquilo ali, aconteceu-se abriu-se a última semana, abriu os últimos dias da humanidade aqui na Terra. Nós não sabemos o dia e a hora que o Filho do Homem vai vir aqui na Terra, mas nós sabemos que vivemos os últimos dias aqui na Terra. A gente não sabe, quem sabe é só o Pai. Quem sabe é só Deus. Sabe os últimos dias, qual a geração Aranta Labacé que ele vai vir. Qual a geração que o Filho de Deus ele vai vir com o seu trono de glória. Então, ele inaugurou, ele iniciou, através da cruz de Cristo, iniciou-se os últimos dias. Aqueles que vão para aceitar Jesus, vai aceitar Jesus, e aqueles que não vão para aceitar Jesus, não vai aceitar Jesus. Aqueles que aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, declarando que ele é o Filho de Deus, esses herdarão a vida eterna. Mas aqueles que negam Cristo como Salvador, esses vai viver a condenação eterna. Mas a gente tem que entender, estamos vivendo aquilo que aqui está escrito em Mateus 24 e Mateus 25, a qual nós vamos aprofundar, a qual nós vamos estudar sobre esse livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que nós venhamos entender quanto Jesus falou que ele tinha que padecer primeiro para que essas coisas acontecessem. Então, ele tinha que padecer. A palavra de Deus nos fala que ele padeceu. Ele ressuscitou no terceiro dia. Está sentado do lado do Pai Todo-Poderoso. Antes de Jesus, de Jesus ir para os céus, Jesus passou um tempo aqui na terra, treinando os discípulos, dando as últimas instruções aos discípulos, depois da sua ressurreição. Ele instruiu os discípulos. E nesse momento que ele instruiu os discípulos, a palavra de Deus nos fala que ele subiu as nuvens, os discípulos olharam ao céu, um olho fixo aos céus. E apareceu Aratalabacéia, Tecatalabacéia, os farões, os anjos, falando com os discípulos e falando conosco, em Atos dos Apóstolos. O mesmo Jesus que eles viram subir nas nuvens para a glória, será o mesmo Jesus que vai retornar da glória à terra, que era para fazer, e que era para pregar o evangelho, que era para fazer aquilo que Cristo instruiu a eles. E isso passou de geração em geração, agora chegou na nossa geração, nesse momento, estamos instruindo nesse momento a vocês. Instruindo Aratalabacé só para a palavra de Deus. Então, Deus falou-se ali. Então, Jesus foi revelado na cruz como o rei, não apenas o mensageiro do propósito de Deus revelado, mostrando que ele é superior Aratalabacéia, ao libertador, aos profetas, à lei. Cristo é superior em todas essas coisas. Deus mostrou para a humanidade e trouxe a revelação bem clara, a revelação que o rei já está reinando na face dessa terra. E Deus falou pelo Filho. Então, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da palavra do Senhor. Então, nós vemos esse ensinamento, nós vemos essa instrução, nós vemos que Jesus, naquele momento que ele instruiu, ele abriu
ele inaugurou a primeira semana Arantelabacé dos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo Arantelabasur e Antelabacé os últimos dias. Deus, Arantelabasur e Antelabacéia, está falando que estamos nos últimos dias. Deus ainda fala hoje, pela palavra e pelo Espírito, por Cristo. Todo momento Jesus está falando. E nós vamos ver isso em Mateus 24, 25, quando fala os rumores de guerra, como fala da peste, a fome. Então Jesus fala, Jesus está nos alertando. Jesus todo tempo está nos alertando e falando conosco. E devemos valorizar essa revelação. Devemos Arantelabacé, Decanta valorizar. E devemos Arantelabasur e Antelabacé, Decanta Labacé pregar e ensinar sobre esses ensinamentos. Estudar sempre e ensinar sempre que o Senhor Jesus, Arantelabacé, quando ele venceu a cruz, estamos vivendo a última semana. E estamos também vivendo a última semana da nossa vida, por causa que a gente não sabe o dia e a hora que o Senhor Jesus vai nos buscar. Pois nós vamos entender, nós vamos compreender. E eu quero que você guarde isso. Quando Jesus subiu, ele venceu a cruz, ele teve um tempo aqui na terra, quando ele teve esse tempo nessa terra, ele automaticamente, ele subiu nas nuvens, e dois varões falou, esse Jesus que você fez subindo, Arantelabacé, Decantelabacé, ele vai retornar. Mas no próximo ensinamento, eu vou falar de vocês, essa passagem que ele sobe. O que aconteceu depois que ele subiu? O que aconteceu depois que ele instruiu? O próximo vídeo, ser lançado, vai falar com você o que aconteceu quando ele subiu para a eternidade. Algo ali aconteceu. Algo ali, Arantelabacé, aconteceu com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nós vamos aprender da palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela vai nos revelar o que aconteceu no nome do Senhor Jesus. E nesse momento, eu peço à igreja que nós vamos fazer um momento de oração, agradecer ao Senhor por esse estudo. E aqueles que querem ser patrocinador da obra do Senhor, na obra de missões, tá aí todas essas informações que você precisa, aí no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar vocês no nome do Senhor Jesus, pelo que vocês estão fazendo, pelas pessoas que ajudam a obra, que contribuem na obra ali, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor te honra grandiosamente, que o Senhor honra cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. E eu te peço que, no nome do Senhor Jesus, vamos fazer uma oração, agradecer por essa obra que nos aproxima mais e mais diante de Deus. A obra que eu estou falando, a obra da cruz, que nos aproxima-se diante de Deus. E eu te peço para você compartilhar este vídeo, e quando você compartilha, você está ajudando o crescimento do reino de Deus. Então, compartilhe com pessoas, no nome do Senhor Jesus, compartilhe Arantelabacé todo o tempo, para que a obra do Senhor venha crescendo a cada dia mais. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, a toda vida, ó Pai, que está ouvindo esta palavra, ó Pai, até cada um que está ouvindo, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, trabalhando conforme o teu propósito, seu querer, ó Pai. Que o Senhor venha honrando, ó Pai, a tua igreja, ó Pai. Que o Senhor venha honrando os teus filhos. Deus, que o Senhor venha abençoando cada vida, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha honrando cada um conforme o teu propósito, teu querer, ó Pai. Deus, eu te peço que o Senhor venha iluminando a nossa mente. Eu te peço que o Senhor venha iluminando o nosso coração. Deus, que o Senhor nos dá graça, Pai, diante da tua palavra. Te peço que o Senhor venha repreendendo todo o mal, toda a fúria, a afronta do adversário. E que o Senhor venha abençoando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Pai, Decanta Labacé, que o Senhor venha fazendo um sobrenatural.
Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha abrindo mente de cada um aqui, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, ó Pai, que todo mal, toda fúria do adversário venha caindo por terra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, conforme o teu propósito, teu querer, no nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha abrindo a nossa mente, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Agradeço todos, Ara do Labacete, por estar participando do canal, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vai estar iluminando a vida de cada um. O Senhor abençoe a vida de cada um que ouviu a mensagem, no nome do Senhor Jesus. E que nós viemos aprofundar, e que você repassa esse ensinamento na vida das pessoas, que você, Ara do Labacete, repassa esse ensinamento aí no nome do Senhor Jesus, e que você venha acompanhar nós nos próximos estudos e nos próximos ensinamentos no nome do Senhor Jesus. E nós estamos na missão de ensinar a palavra do Senhor. Então, até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.